Mal ou bem, a democracia funcionou. A nosso contento ou a nosso descontento, na realidade temos os resultados eleitorais. E os resultados eleitorais são, antes de mais nada, uma surpresa que de certa forma já não é. Isto é, na verdade, para a maior parte das pessoas era óbvio que o Partido Socialista não ia ter a maioria absoluta. Era óbvio que o PSD e o CDS iriam ser castigados. Era óbvio, no caso concreto, que PC e Bloco não iriam mudar muito dos seus níveis eleitorais. Já não é tão óbvio o que aconteceu com o PAN. E os meus cumprimentos, antes de mais nada, ao primeiro e talvez o único grande vencedor deste ato eleitoral, que foi o PAN, que passou de 1 para 4 deputados. É uma vitória significativa e, como vitória significativa, deve ser cumprimentada e parabenizada, como nós estamos aqui a fazer. No que respeita aos grandes partidos, há um segundo apontamento que tem importância, pelo menos para nós. Em primeiro lugar, há três intervenções que são, em fim de festa, que são particularmente interessantes e positivas. A intervenção do Rui Rio, que assume a sua derrota eleitoral e que assume a sua derrota eleitoral em confronto, em combate político. Isto é, ele sabe bem o partido que lidera e sabe bem que neste momento há 500 facas para fazer a noite das facas longas contra o Rui Rio, que já nasceu, que já se desenvolveu, que já está a decorrer. E, de qualquer forma, falo ainda por cima com um sentido de humor que nos merece alguma simpatia e merece também que seja aqui relevado, sobretudo porque é um dirigente do centro político que se assume como sendo do centro político e, mais curiosamente, em Portugal, que se assume como tendo um passado antifascista, coisa que, na verdade, no centro e na direita toda a gente faz por fazer de conta, e o Rui Rio não faz de conta, assume esse seu passado. E depois a vitória relativa no caso do Partido Socialista e a intervenção de António Costa no fim da festa do Partido Socialista. António Costa teve a inteligência de ser humilde, de ficar à espera, de deixar toda a gente falar, não entrar em triunfalismos, de ver os resultados efetivos e finais e de assumir, para desgosto de não poucos dirigentes que faziam cara feia enquanto ele estava a falar, pois, segundo o que nós vimos na televisão, para desgosto desses dirigentes, assumir que o eleitorado lhe estava a dar um grande recado. E o recado é simples: nós queremos outra vez a geringonça. Ele foi muito perspicaz no aceitar e no reconhecer com humildade o recado que o eleitorado lhe deu. Não interessa muito, no caso, se o António Costa, a direção do Partido Socialista, estavam no fundo e no íntimo a ansiar por uma maioria absoluta. Não há dirigente político que, quando se candidata, não esteja a ansiar por uma maioria absoluta, como é óbvio. Agora, há os que anseiam por uma maioria absoluta e só fazem e dizem asneiras, como por exemplo aconteceu com a senhora Assunção Cristas, que chegou a dizer que ia ser primeira-ministra, e há os que, no caso concreto, cautelosamente vão defendendo a sua posição, assumindo que é necessário que o seu partido tenha uma maioria reforçada, etc. E o Partido Socialista teve uma maioria reforçada. Não foi muito reforçada, mas foi reforçada o suficiente, sobretudo porque o Partido Social Democrata foi por aí abaixo, né? Gostem ou não gostem, não vale a pena estar a fingir e a fazer de conta que o que conta são as sondagens que davam 20% ao PSD. O que conta são os resultados anteriores. E nos resultados anteriores põe o PSD, com estes resultados, na sua mancha mais baixa das votações que alguma vez teve. E a responsabilidade, como é evidente, não é de Rui Rio, a responsabilidade é de um passado de 4 anos de desgraça que os portugueses ainda não esqueceram e tenho dúvidas que esqueçam com muita facilidade. Mas castigada foi definitivamente a agressividade, a arrogância, a persporrência, de certa forma má criação da senhora Assunção Cristas. Ficou de novo com o seu partido a poder ser chamado de partido do táxi. Enfim, com mais um deputado, quer dizer, tem que ser um dos táxis daqueles maiorzinhos para poderem caber os 5 deputados. Mas, na verdade, foi um desastre total e a senhora nem sequer soube, e isso é que é uma nota que tem que ser relevada, assumir a sua responsabilidade e ficar até ao fim aguardando calmamente os resultados dos outros partidos e saindo calmamente do local onde estava, em vez de fazer aquela, desculpem,
birra que a senhora fez. Não se faz, um dirigente político não pode reagir assim. Também não pode reagir um dirigente político como reagiu Catarina Martins. Não se pode ir para a televisão cantar vitória antes do Galo ter cantado o amanhecer. Só se canta vitória quando o Galo canta o amanhecer, isto é, quando o sol acorda, isto é, quando os resultados eleitorais estão à vista. Não se pode ir para a mesa da conferência de imprensa assumir que se vai ter 11, 12% do eleitorado para depois ficar-se com os míseros 9, qualquer coisa por cento do eleitorado, tal qual nas eleições anteriores, e fazer de conta que nada aconteceu. Aconteceu, sem sombra de dúvida. A política do Bloco de Esquerda sectária, antissocialista e, de certa forma, também anticomunista, deu direito aos 9, qualquer coisa por cento e deu direito, no caso, a que, apesar de tudo, o Partido Comunista, com uma ligeira baixa, se mantivesse com os mesmos resultados. E aqui há que cumprimentar mais uma vez Jerónimo Martins, porque soube, na televisão, assumir a derrota com a humildade de um bom líder, de um bom motivador. Os meus cumprimentos, portanto, a Jerónimo Martins, os meus cumprimentos, no caso, obviamente, a António Costa e a Rui Rio, e os meus lamentos, enquanto eleitor, por ainda haverem dirigentes birrentos ou altamente otimistas, exageradamente otimistas, como Catarina Martins. Temos que falar também, nesse contexto, da vitória estrondosa do PAN, como já aqui referimos. Essa vitória estrondosa poderia dar direito a um discurso exagerado, e o PAN não teve essa política. Esperou calmamente até ao fim para ver quantos deputados é que ia ter, e só quando estava com essa informação é que o seu dirigente foi às televisões dizer que teve esta votação e que é uma votação histórica para, no caso concreto, aqueles que no movimento ecologista até gostavam e gostam de ver um PEV e gostam de ver, obviamente, um PAN dentro do Parlamento. É necessário, no caso, esperar que o PAN seja capaz de cumprir essa função na defesa do ambiente e da defesa dos movimentos ecologistas que, apesar de tudo, existem em Portugal. Não foi muito interessante a posição do LIVRE. A posição do LIVRE e a posição da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal apareceu como se fosse a alternativa real e efetiva de toda a direita e que quase por um triz iria ter logo ali à entrada a maioria absoluta. Teve um deputado. Não teve mais do que isso. Teve um deputado. E tendo tido um deputado, roubou o deputado, no caso concreto, ao PSD. Não fez mais do que isso. Portanto, não podia cantar a vitória como cantou. E também o LIVRE não podia cantar a vitória como cantou. Só teve um deputado. E, no caso concreto, é bom que as pessoas tenham a humildade suficiente para se reconhecerem no crescimento que poderão vir a ter. Porque se reconhecerem somente nessa pequena vitória, dificilmente crescerão. Porque é necessário ser-se humilde para se crescer, porque é necessário haver maturidade, e para haver maturidade é necessário ser-se humilde. E vamos falar do fascismo à solta. O fascismo à solta, no caso, não é só o Chega. O fascismo à solta é, por exemplo, o PNR, que teve uma votação absolutamente miserável. O fascismo à solta não é o Chega, porque o Chega é aquela parcela da extrema-direita que sempre andou a votar no PSD e que agora, assim que se descobre ou se redescobre dentro deste novo Chega e que limpou o PSD, até porque não gosta do Rui Rio e, portanto, não ia votar no Rui Rio porque não gosta dele, porque o Rui Rio é anti-salazarista, ponto final. O Chega, duvidosamente, irá crescer mais do que aquilo que já tem um deputado. E duvidosamente irá crescer mais porque, no caso, não tem liderança capaz de o fazer. Faz a repetição daquilo que já os fascistas andam a fazer na França, na Áustria, etc., o cantar o hino nacional, esquecendo-se que o hino nacional, no caso, é um hino republicano, é um hino revolucionário, é um hino de esquerda. Salazar foi obrigado a engoli-lo, mas o hino nacional é republicano, é revolucionário, é de esquerda e foi criado num movimento social popular anti-ocupação ou potencial ocupação dos britânicos em relação a Portugal. E é bom que o Chega
pense noutro hino, que esqueça o hino nacional, o hino da República, e que pense num hino qualquer, que invente uma coisa qualquer para não nos chatear a cabeça. Em relação ao restante, é bom que seja também afirmado aqui assim, que foi azar. Santana Lopes devia ser candidato e devia ser deputado, né? Merecia ser candidato e merecia ser deputado, por uma razão muito simples. Quem já foi primeiro-ministro, quem teve as lideranças que ele teve, ter a coragem de ir buscar um pequeno partido, criar um pequeno partido, ir aos debates como se fosse líder de um pequeno partido desconhecido, merece os nossos cumprimentos e os nossos parabéns. Lamentavelmente, a concentração de votos ali no PSD impediu que Santana Lopes fosse deputado em vez desse jovem irresponsável do Chega. É uma pena. Os meus cumprimentos, Santana Lopes.